Eu vou mandar uma real pra vocês aqui. Eu acho muito triste quando eu vejo alguém que lê muitos livros e se vê preso somente em um tipo específico de literatura. Seja ela qual for, tá ligado? Seja ela for romance, for ficção científica, for filosofia, for sociologia, qualquer coisa, mano. E eu, pra tentar evitar isso, tento diversificar o meu portfólio, vamos falar assim, das maneiras mais aleatórias possíveis. Só que existe um pequeno problema, existe uma pequena coisa, de que geralmente se a gente tenta se acostumar ou com a parada de pegar as recomendações na Amazon ou pegar as recomendações só do BookTok, por exemplo, a gente se vê perdido porque no final das contas a galera sempre vai divulgar os mesmos livros, muito por questão de parceria com editoras. O que não é um problema, mas eu particularmente quero tentar sair um pouco da bolha, entendeu? E achar coisas novas. Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as minhas resoluções de leitura para 2026. E o que eu fiz para tentar fugir um pouco dessa parada e sair um pouco dessa bolha, achar livros diferentes. Só antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir também nas outras redes sociais que estão todas presentes aqui na descrição, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu acho que no final das contas, a literatura ela é uma parada tão expansiva, existem tantos livros, tantos gêneros, tantos autores, que a gente vai ficar perdido sempre, entendeu? E o problema é que às vezes nós mesmos nos colocamos numa espécie de caixinha onde a gente não consegue mais sair dela, entendeu? Então por muito tempo eu li só suspense e terror. Mas tá tudo bem, foi assim que eu peguei gosto pela leitura de verdade, tá ligado? Só que com o decorrer do tempo eu me vi pensando, falando assim, cara, eu não posso ficar preso só nisso. Tem tanta coisa que deve ser excelente que eu preciso ler. E aí a gente chega no maldito algoritmo. Porque o algoritmo, assim, no final, ele é uma coisa boa, tá? O algoritmo é uma coisa boa, mas no final das contas ele acaba se tornando uma parada muito ruim, porque se você consome um tipo de rede social, como por exemplo a galera do BookTok, dificilmente, dependendo de quem você segue, ou de quem você acompanha, ou de quem aparece na sua For You, você vai ter sempre as mesmas recomendações de livros. Isso é um problema, porque no final das contas a galera sempre tá comentando sobre as mesmas paradas, mas tem tanta coisa pra expandir, mano. E aí eu fico tipo assim, meu Deus do céu, a gente pode falar de outros livros, entendeu? A gente pode falar de outras paradas, e realmente tem criadores lá, e aqui em qualquer outra rede social, que falam de livros diversos, entendeu? Mas às vezes o algoritmo não entrega pra gente. E aí qual foi a solução que eu encontrei pra furar essa bolha? Entrando em outra bolha. Porque assim, também é difícil a gente furar essa bolha de um jeito tão violento assim. Então o que eu fiz? Eu fui na minha livraria favorita aqui em São Paulo, lá na Paulista, na livraria Martins Fontes. Falei, eu vou ficar um dia inteiro lá, só eu, meu fone de ouvido. Bom, então foi isso que eu fiz. Peguei minha bolsa, peguei meu fone de ouvido, meu celular, fui pra Paulista. No final das contas, eu me lasquei um pouco, entendeu? Por quê? Porque esse dia, quando eu tava no metrô e eu tava pra sair assim da estação do metrô, o que aconteceu? Recebi uma notificação no celular da Defesa Civil falando assim, vai cair o mundo em São Paulo, você tá lascado. E aí, assim, eu tava sem guarda-chuva também só pra ajudar. Mas no final das contas eu esperei a chuva passar um pouquinho, eu dei uma dibrada lá, entendeu? Eu tive que entrar no metrô de novo e sair pela outra saída que era mais perto da livraria. E aí no final das contas eu consegui entrar na livraria e tá tudo certo. É isso que importa. E aí lá dentro eu comecei a fazer uma espécie de curadoria, entendeu? Eu fui nos lugares ali da livraria, né? Eu já fui lá algumas vezes, então comecei a andar pela livraria, pelos lugares ali. Eu sei onde ficam os gêneros e tudo mais, os gêneros mais específicos. Comecei a olhar basicamente sinopse por sinopse. É isso, os livros que me interessavam e que me chamavam a atenção, eu fui ler na sinopse. Então eu também conversei com funcionários da livraria que me indicaram livros, isso eu achei sensacional, uma troca maravilhosa que eu tive lá. Fui caminhando com um pequeno caderninho na mão, uma caneta e fui anotando os livros que eu achava interessante. Mas aí eu quero mostrar pra vocês os livros que eu cheguei na conclusão de que eu gostaria de ler e comentar um pouquinho sobre eles. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Expresso de Tóquio, que é um livro que tem uma capa maravilhosa, mano. Que capa linda que esse livro tem. O Expresso de Tóquio, basicamente, né, é um estilo meio Agatha Christie, né, e fala sobre um crime que aconteceu dentro de um trem bala em Tóquio. E eu achei isso interessante, eu li a sinopse, eu gostei, eu achei a capa maravilhosa e falei assim, por que não colocar na minha lista? Outro também aqui que eu anotei se chama Aconteceu em Key Biscayne. É um livro difícil de falar o nome e a capa também é maravilhosa. Tem uma menina em cima de um jacaré. Por isso, só por si só, assim, parabéns pra quem fez a arte da capa. E a sinopse é interessante também, entendeu? Então eu separei esse livro assim e achei ele bem interessante. Outro também se chama Ressuscitar Mamutes. É um livro brasileiro, é um livro que foi muito premiado. É uma sinopse um pouco mais complexa, assim, uma parada meio jornada e tudo mais. Também me chamou bastante atenção. Outro também foi um livro maravilhoso que se chama
certo, azul, que esse, assim, a sinopse ele não desgruda na minha cabeça, porque basicamente é uma criança que é encontrada por gatos, e gatos falantes, e não só falantes, mas eles tocam música e tocam jazz, entendeu? E eles criam essa criança. E só por isso eu já achei maravilhoso. Eu falei, ok, preciso ler esse livro. Se eu não me engano, é um livro porto-riquenho. Eu posso tá equivocado aqui, eu vou colocar na tela caso eu tenha errado a nacionalidade do autor, mas eu achei sensacional. O outro também é aí uma ficção científica, uma parada um pouco mais diferente, que se chama O Hotel dos Sonhos, tá? Este livrinho eu achei bem interessante, eu li a sinopse, gostei bastante, então furando um pouco aqui do que eu tava procurando, eu fui pra uma parada um pouco mais ficção científica, que também é bem interessante. E também o último, Ensaio sobre a Cegueira, que já é um livro mais clássico, já é um livro que muita gente comentou sobre, né? É um livro muito reconhecido, uma literatura excelente, também é outro que entrou na minha lista. E além disso, além desses livrinhos, eu ainda comprei alguns outros, né, que estavam em promoção lá na livraria, e eu vou mostrar ele pra vocês aqui, porque além de eu já tinha pesquisado um pouco sobre esses livros que eu vou mostrar pra vocês. Um deles foi indicação do pessoal lá da livraria, inclusive o pessoal muito gente boa, excelente, o pessoal da Martins Fontes da Paulista. A galera é muito gente boa. Um foi indicação, os outros já tinha dado uma pesquisada por cima lá, eu olhei, dei uma folhada no livro. Como tá em promoção, eu simplesmente adquiri. É isso, vou mostrar ele pra vocês agora. Foram 4 livrinhos, tá, que eu acabei separando, 2 do mesmo autor e os outros 2 diferentes. Eu vou comentar um pouco mais a fundo com vocês, tá, porque esses daqui, como eu acabei adquirindo, eu li um pouco mais, tinha pesquisado, como eu disse, então fica um pouco mais fácil, tá. Vamos começar com a indicação, que é um livro da Han Kang, eu espero muito que seja assim que fale, que é a escritora, autora da Vegetariana, né? E é um livro que se chama Sem Despedidas. Este livrinho aqui, basicamente ele conta a história de uma moça que vive na Coreia do Sul. Ela tem uma amiga, assim, que ela conheceu trabalhando, basicamente, né? A moça é uma fotógrafa excelente, essa amiga dela. E essa moça que a gente conhece, ela é uma autora que ela ela escreve também, né? Então ela é uma autora que tá tentando se descobrir, ela tá num momento muito triste da vida dela, que ela tá cheia de questionamento, nada faz mais sentido, é meio pra baixo, assim, o começo desse livro. Depois fica mais pra baixo ainda, entendeu? Porque ela descobre que essa amiga dela, ela sofreu um acidente e arrancou uns pedaços do dedo. E aí ela fala assim, no hospital, ela liga pra nossa personagem principal, né? Comenta, fala assim, então, a única coisa que me sobrou na minha vida é meu papagaio, entendeu? Meu papagaio é maravilhoso. Inclusive era um casal de papagaio, um foi de arrasta, o outro ainda tá vivo. E se ele ficar uns 2 ou 3 dias sem comer, ele vai de arrasta também. Por favor, salva meu papagaio. E aí começa a dar um monte de coisa, e aí tem uma jornada aqui, entendeu? Esse livro que eu já tô na metade, por isso que eu tô comentando um pouco mais pra frente dele, entendeu? Mas é um livro muito sobre jornada, sobre autoconhecimento também, sobre momentos da vida, você perder pessoas, perder coisas também. É um livro melancólico, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas o livro começa bem triste, sabe? Mas é uma parada que talvez entre em vários questionamentos, você pode entrar em vários questionamentos e várias paradas. Tô na metade do livro, é um livro interessante, não é um livro que até agora me pegou tanto, mas eu vou continuar lendo ele e talvez logo mais tenhamos resenha aqui. Agora a gente vai para um lado mais filosófico, talvez, um lado um pouco mais de estudo da sociedade, conhecido também como, eu ia falar, socialismo. Completamente equivocado aqui. Vamos agora para uma parada um pouco mais sobre sociologia / filosofia. Esse livro aqui é do autor Byung-Chul Han, se chama Sociedade do Cansaço. É um livro que tá bem conhecido ultimamente, né? Basicamente é uma filosofia onde o autor fala pra gente por que atualmente na sociedade, basicamente, sei lá, todo mundo fala pra você ser extremamente proativo, extremamente fazer coisa o tempo todo, e lá, e você não para, e é maluquice, e isso leva as pessoas ao burnout, não se aguentar mais a vida, basicamente, né? E aí esse filósofo que ele contradiz essa sociedade que a gente vive hoje em dia e comenta nessa filosofia o porquê que a nossa sociedade tá tão doente, e porquê que a gente anda cansado o tempo todo, e porquê que esse bando de coach desgraçado fica falando pra gente trabalhar o tempo todo, trabalha enquanto eles dormem, e no final das contas nada mais faz sentido na sua vida, entendeu? Basicamente é isso. É um livro bem interessante, li só o comecinho, só algumas páginas, só pra entender um pouco mais do livro, né? Então tá aí uma das compras que eu fiz lá, bem interessante. Agora a gente vai para um autor chamado, um autor alemão chamado Zygmunt Bauman, tá? Que também é um filósofo / sociólogo muito conhecido. E eu adquiri 2 livros dele. Um se chama Tempos Modernos. Errei.
Errei. Um se chama Tempos Líquidos e o outro se chama Amor Líquido, tá? Então, vamos comentar um pouquinho primeiramente sobre Tempos Líquidos. Mas essa questão do Tempos Líquidos é... basicamente, Bauman fala que hoje em dia a nossa sociedade, ela não tem nada que é sólido, que seja sólido. E basicamente a gente vive nessa sociedade onde tudo virou liquidez, onde nada mais é palpável. Eu achei esse conceito muito interessante, por isso que eu comprei os 2 livros, além de estarem em promoção também, é claro. E esse livro que eu achei muito interessante, é um livro denso, é um livro que você pode ver que ele é fininho, mas ele vai te dar muita porrada na cabeça. E aí um outro que é muito interessante também, porque eu já li, tipo assim, 15 páginas desse livro aqui e eu fiquei extremamente estarrecido com a situação que esse livro me deixou, que é o Amor Líquido. E aqui ele fala sobre relações, sobre relacionamento, sobre como a sociedade de hoje não consegue ter um relacionamento amoroso decente, entendeu? Porque a sociedade está doente, a gente é muito imediatista, a gente não sabe mais viver em amor, entendeu? Em harmonia com o nosso parceiro / nossa parceira. E cara, assim, é muita porrada, tá? Bom, então foi isso que eu fiz pra sair da minha bolha, foi isso que eu encontrei como maneira de tentar, cara, mudar um pouco, porque a gente tá tão preso a ler os mesmos livros. Eu sei que isso não é com todo mundo, tá? Mas eu que produzo conteúdo e interajo com outros criadores de conteúdo, a gente vê muita mesma coisa acontecendo e muita gente reclamando sobre as mesmas coisas, sobre sempre os mesmos livros, ninguém mais comenta direito dos livros, só quer vender e tudo mais. Sejam bem-vindos ao capitalismo, inclusive, né? E no final das contas eu só queria comentar com vocês que a gente consegue achar coisas diferentes, a gente consegue ir em livrarias, em conversar com as pessoas e entender que outras pessoas leem outras coisas e a gente gosta de um gênero específico e tudo mais. Mas a mensagem no vídeo basicamente é pra gente não ficar preso numa bolha só, tá? Vamos explorar outros gêneros, vamos ler de tudo, porque a gente nunca sabe onde a gente vai achar nosso próximo livro favorito. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa um like, se inscreve no canal e me acompanhe nas outras redes sociais também, que lembrando, sempre estão aqui na descrição, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!